Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a friend Ouvinte, hoje falaremos da nossa casa, não necessariamente dos nossos endereços, nem do nosso planeta ou sistema solar, mas sim da nossa galáxia. Você ouvinte, já parou para olhar para o céu numa noite bem escura, longe da cidade e da poluição luminosa, e viu aquela faixa brilhante que corta nosso céu noturno? Aquela mancha esbranquiçada e muito extensa é a Via Láctea. E é impressionante como a gente consegue ver detalhes incríveis quando estamos num lugar realmente escuro. Isso de ter os céus escuros é um desafio enorme quando vivemos nas cidades. Eu mesmo jamais consegui ver o céu bastante estrelado, como a gente está citando aqui, Rodrigo, na região onde eu moro, aqui em Sorocaba. Aqui em Itapetininga já é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim nos centros da cidade a poluição luminosa dificulta bastante a observação. O certo mesmo é ir para as regiões mais rurais. E existe uma espécie de medidor de céus escuros. É uma escala chamada Bortle. E ela possui uma graduação numérica que vai do 1 ao 9, sendo 1 o melhor céu e 9 o céu mais terrível. Rodrigo, eu acredito que eu vivo aqui em Sorocaba na posição 9 da escala Bortle. Quase difícil de ver o sol, né? Quase difícil de ver o sol. Muito bom. E para observar o fenômeno que estamos explorando hoje, é importante a cidade ou a região que você vai observar ter pelo menos na posição 4, que é um pedaço da escala que é de transição do rural para o urbano, com poucas luzes atrapalhando. A Via Láctea se mantém bem ofuscada aqui na região central de Sorocaba. Pois ver a Via Láctea diretamente eu nunca consegui mesmo, mas já realizei algumas fotografias que ao editar, alguns detalhes foram aparecendo. Inclusive, para quem quiser saber um pouco mais da escala Bortle ou ter uma referência visual, se você procurar por escala Bortle Clube Centauri no seu buscador do navegador, você com certeza entrará em um dos nossos artigos já produzidos. E lá nós damos dicas de como medir o seu céu até através de constelações. Constelações famosas como Órion, Escorpião. Você consegue medir o céu ou medir a qualidade do céu com essas constelações. Então vale a pena você dar uma pesquisada. Mas aproveitando que fizemos esse gancho de volta para a nossa galáxia, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção quando pude ver ela nos céus limpos. Tem uma faixa escura que parece dividir a Via Láctea no meio. Você está falando da Grande Fenda. Eu já consegui notar esse pedaço também quando estive em céus mais rurais, como aí perto de você em Angatuba, cara. Essa fenda, também conhecida como Great Rift, no inglês, é um dos detalhes mais fascinantes da nossa galáxia quando observada a olho nu, junto com as nuvens de Magalhães, eu diria. Mas, cara, o que é essa Grande Fenda, afinal? Porque ela parece uma cicatriz no meio da Via Láctea. E para observar essa grande fenda só tem que estar bem nítido, né? E na verdade ela não é exatamente uma divisão. São enormes nuvens de poeira cósmicas que ficam entre a gente, né, do planeta Terra, do sistema solar, e o centro da galáxia. E essas nuvens são tão densas que bloqueiam a luz das estrelas que estão atrás dela, deixando a visão um pouco mais opaca e criando a impressão de um corte na Via Láctea, de uma região vazia. Interessante. E essas nuvens de poeira só são escuras ou elas têm algum papel relevante na formação de estrelas? Porque imagino que deve ter muito material com potencial de formação estelar nessa região, né? Cara, essa é uma ótima pergunta. E eu acredito que o ouvinte mais atento esteja até se perguntando sobre isso, né? E essas nuvens são os berçários estelares, né? Dentro delas tem sim poeira e os gases que, ao ponto que vão se condensando, podem formar novas estrelas. Da mesma forma que nós falamos aqui no CentauriCast algumas semanas atrás. Então só parece um espaço vazio e na verdade elas estão cheias de atividades. Tá muito legal. Isso é muito sensacional. Eu sei que tem algumas culturas não ocidentais, dizendo aqui, que têm os seus mitos e histórias sobre exatamente essa grande fenda. E tem mesmo. Uma das histórias mais legais vem dos povos andinos. Eles enxergam a Via Láctea como um rio celestial. E nessas regiões escuras, eles veem a figura de Yakana, uma lhama gigante, junto com seu filhote. E as estrelas Alfa e Beta Centauro seriam os olhos dessa lhama, enquanto a grande fenda representaria o corpo da mãe e do filhote.
Eu acho interessantíssimas essas histórias de culturas diversas às nossas. É incrível como diferentes culturas enxergam o céu de formas bastante únicas e próprias, dado o seu contexto. Os povos originários aqui do Brasil, como por exemplo os Tupi-Guaranis, se referem à Via Láctea aí como um todo, como sendo o caminho da anta. Outros mitos da astronomia cultural é que para algumas comunidades a nossa visão da Via Láctea, digo aqui da nossa perspectiva, seria o que chamam de a morada dos deuses. Mas, retomando um pouco aqui para a visão física de mundo da coisa, onde exatamente a gente está localizado na Via Láctea? Dá para ter essa noção do ponto de vista de escala, Rodrigo? Dá sim. Imagina que a Via Láctea fosse do tamanho da América do Norte aqui no globo terrestre. Se a gente usar essa escala, o nosso sistema solar seria do tamanho de uma moeda de 25 centavos. E a estrela Polaris, que está muito longe da gente, né, cerca de 430 anos-luz, estaria a uns 18 quilômetros pela escala, né? Eu acho demais essas comparações com coisas do cotidiano para entender as escalas dos mundos, porque tornam essas coisas astronomicamente grandes, literalmente dizendo aqui, mais palpáveis para todo mundo que está acompanhando. Eu sempre, quando posso, levo isso aos meus estudantes, quando a gente fala de escalas astronômicas, de outros corpos celestes e grandes distâncias como essas. E, bem, Rodrigo, a NASA tem algum projeto estudando essas estruturas da galáxia? Tem e tem vários. O recém-inaugurado Observatório Vera Rubin, que a gente já comentou nos últimos episódios também, né? Que está sendo inaugurado ou foi inaugurado ali no Chile, né? Por exemplo, ele está mapeando a Via Láctea com um nível de detalhe incrível. E a agência, né, a NASA, tem um monte de pesquisas sobre a estrutura da nossa galáxia, desde as nuvens de poeiras até os braços espirais, né? Lembrando das características que diferem uma galáxia da outra, né? Temos as galáxias espirais, as elípticas e também as irregulares. Características essas que também já foram tema aqui do CentauriCast. Cara, daqui a um tempo a gente vai tanto se autocitar aqui pegando os temas que a gente já cobriu, que vai virar um almanacão completo, né? O nosso podcast daqui a pouco vai virar um livro completo, um curso básico de astronomia geral, de tanto que a gente já cobriu várias questões aí de características, de parâmetros, de conceitualização da astronomia geral, né? E o nosso ouvinte tem tudo isso na palma da mão, porque ele pode escutar, né, no episódio inteiro aqui na Rádio Fiscar, ou sob demanda lá no Spotify, e escolher os temas ainda, fazer um verdadeiro passeio. Esses dias, por exemplo, eu vi que criaram uma playlist do Sistema Solar, né? Então, juntando ali todos os corpos celestes que nós mencionamos, né? Então é bem legal que a gente pode fazer esses passeios, né? Fazer fazer uma maratona, né, do Eco do Universo, fazer uma maratona nas Fronteiras do Infinito. Então a gente tem um produto bem legal que a gente está deixando aí, né, um legado bem legal do Clube Centauri aí pro nosso ouvinte que aproveita, né. E aproveitando que você falou da possibilidade de ouvir no serviço de streaming do Spotify, existem blocos do nosso podcast como um todo que só saem aqui na rádio. O bloco final, né, o Céu em Cena, só sai na rádio, não temos essa opção, a não ser que seja um caso especial, né, como já tivemos, que daí ele vai para o Spotify. Caso contrário, o episódio completo, com os seus cerca de 50 minutos ali de cabo a rabo, só acompanhando pela Rádio Fiscar ou pelas ondas das frequências aí 95.3 FM da região de São Carlos. Exclusividade pay-per-view, São Carlos ou Fiscar, hein? Pay-per-view, mas no caso, no pay-per-view, não precisa pagar. Não pay-per-view? Gostei. Não pay-per-view. Retomando aqui sobre a nossa galáxia e a sua estrutura, num desses braços espirais que nós estamos localizados aqui enquanto sistema solar. Isso, saber o formato da nossa galáxia e saber onde estamos localizados é fantástico, né? E se algum dos nossos ouvintes aqui quiser observar essa grande fenda, que dica que você deixa para eles? O segredo para a gente observar a grande fenda da mancha da nossa Via Láctea, né, primeiro é garantir um céu escuro. Então, você precisa, né, a gente já falou isso em alguns momentos hoje ainda,
mas fuja das luzes da cidade. Se distancie da poluição luminosa, um grande problema da astronomia observacional hoje. E nós que estamos na época do inverno, estamos numa boa época para tentar fazer essa observação. Com relação à Lua, espere ela estar numa fase nova, crescente ou minguante, ou que já tenha se posto, e aí conseguindo garantir uma visibilidade boa, agora sim, você dá um tempo, dá uns 20 minutinhos ali para os seus olhos se acostumarem com a escuridão. A adaptação dos olhos é uma outra etapa muito importante, por isso nada de celular durante as observações. Se precisar de iluminação, luzes avermelhadas, tá? Que afetam menos os seus olhos. E aí você vai olhar na direção da constelação Sagitário e Escorpião. Eu acredito que a constelação de Escorpião seja uma constelação mais fácil de ser reconhecida no céu. E aí você vai ver essa grande faixa escura cortando a Via Láctea. E para ajudar o ouvinte a localizar as constelações de Sagitário, Escorpião ou qualquer outra que tiver interesse, nós do Clube Centauri, aqui em Encontro CentauriCast, recomendamos também que usem o aplicativo Stellarium. É um aplicativo de código aberto, gratuito e com atualizações constantes. Quando vocês estiverem com o aplicativo acionado no celular de vocês, coloquem no modo noturno, para não estragar a adaptação nos olhos que o Rodrigo acabou de mencionar. E, pessoal, se forem observar a grande fenda, contem pra gente nas redes sociais do CentauriCast. E é isso, né? Se você ainda não viu a grande mancha ou a própria Via Láctea no céu, não perca mais tempo, tá? A Via Láctea é onde a gente mora, é praticamente a nossa casa. A gente vai estar olhando a nossa casa de dentro para fora. Mas é bem bacana, é uma experiência única e para todo mundo que gosta de astronomia é algo que vai impressionar. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.